Quero iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana com um verso que temos lido, temos citado várias vezes e que esclarece a relação do Senhor Deus com os profetas. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu propósito, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Assim vemos na Bíblia que o Senhor anunciou o dilúvio a Noé, anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra a Abraão, anunciou a primeira vinda de Cristo aos profetas do Velho Testamento, a segunda vinda de Cristo no Novo Testamento. Os relatos sobre o povo de Israel apontam para os eventos futuros e para a verdade presente, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Vejamos o verso para memorizar da nossa lição. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Veja o que encontramos aqui. Estas coisas, que coisas? As coisas que estão relatadas no capítulo 10 de Coríntios, ou seja, as más condutas do povo de Israel. Para servir de exemplo, mas então elas servem de anti-exemplo. Quer dizer, aquilo que não deve ser feito. Mas elas servem de anti-exemplo para quem? Para quem que elas devem ensinar? Para quem o fim dos tempos tem chegado. Para nós que estamos no fim da história de pecado deste mundo. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado, cuidado com o orgulho espiritual. Veja esse mesmo verso, 1 Coríntios 10, 11 e 12, na nova Bíblia Viva em português. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplo, como lições objetivas para nós, a fim de advertirmos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Agora veja, irmãos, o verso 12. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Normalmente, irmãos, nós somos muito rápidos, muito ávidos em falar mal do povo de Israel. Como é que o povo de Israel praticava isso, praticava aquilo? Nós nunca faríamos isso. Veja o texto de Paulo, aqui diz assim: presta atenção, porque você também pode cair no mesmo pecado. Nas próximas semanas, nós vamos estudar histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a ver, o que elas têm a dizer sobre os eventos da segunda vinda do Senhor Jesus, o juízo investigativo, a crise final e muito mais. Em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos. As Sagradas Escrituras apontam para o ponto culminante da bendita esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo, a nova terra, a vida eterna. A eternidade está no coração do homem. Por que o homem deseja ser imortal? Porque o Senhor o fez assim, o Senhor o fez para ser imortal. Porém, era uma imortalidade condicionada à obediência. Esse era o plano de Deus. Veja aqui um texto da nossa lição. Como a intenção de Deus para a humanidade era essencialmente a eternidade, podemos esperar com confiança que a mensagem da eternidade futura também esteja contida nas histórias bíblicas. O autor inspirado do livro de Eclesiastes expressou essa intuição quando afirmou profeticamente que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O Senhor Deus é que colocou o senso de eternidade, o desejo de eternidade no coração humano. Esse texto que eu acabei de ler está em Eclesiastes 3:11. É importante repetir, como a intenção de Deus para a humanidade sempre foi a eternidade, podemos esperar que a mensagem da eternidade futura, esteja presente nas narrativas bíblicas. Olha, irmão, se a intenção de Deus não fosse a eternidade,
Se Deus não tivesse desejado a eternidade para o ser humano, não seria necessário o plano da salvação. Por que é o plano? O que é o plano da salvação? O plano da salvação é justamente restituir ao homem a eternidade. E esse é o plano de Deus. Se não fosse o plano de Deus, Deus deixaria os homens mortais, que fossem mortais, eternamente mortais, e pronto. Mas o Senhor desejou para o ser humano, o Senhor projetou o ser humano para que ele seja eterno, para que ele tenha a eternidade. Por isso, então, foi necessário o plano da salvação, para resgatar para a vida eterna. Isso que vamos estudar nesta semana, um belo estudo que temos essa semana. Temos tido muitos estudos muito bonitos durante as semanas que se sucedem, e nessa semana não vai ser diferente. É um estudo para quem o fim tem chegado, para aqueles que estão no tempo do fim. Portanto, é um estudo para nós. Vamos orar. Senhor Pai que está no céu, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo discernimento, muito obrigado pela tua palavra que está guardada pelo Espírito Santo até hoje, para que nós possamos aprender. Muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender com os exemplos, os bons exemplos, e também podemos aprender com os maus exemplos para não praticá-los. Os exemplos do teu povo ao longo da história. Nos ajuda, portanto, para que estudemos com afinco a lição dessa semana. E dessa forma, coloquemos na nossa vida que o Senhor tem o desejo de eternidade para cada um de nós. E assim, então, possamos viver de acordo com a tua vontade, possamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que pode possibilitar a cada um de nós a vida eterna originalmente projetada por Deus. Muito obrigado por tudo que nos tem dado. Nos abençoa durante essa semana, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, então. Muito obrigado por você estar conosco. Vamos aprender um pouco mais nesta semana. Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe nossas famílias. Deus abençoe a igreja. Tenhamos todos uma semana feliz.